O Senhor disse a Moisés: Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel. Eles me servirão como meus sacerdotes. Faça roupas especiais de sacerdote para Arão, a fim de diferenciá-lo em seu ministério. Isso dará a ele ao seu ofício dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas também farão roupas de sacerdote para os filhos de Arão, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes. Faça um peitoral que o sumo sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira põe um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira põe uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda-os nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar na minha presença, no lugar santo, o sumo sacerdote Arão usará este peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. As vestes do sumo sacerdote, a túnica e o cinto.
Êxodo capítulo 28, versículos 2 a 4, versículo 39. Levítico capítulo 8, versículos 6 a 8. E Hebreus capítulo 7, versículos 26 a 28. Quando Deus deu ordens a Moisés sobre a construção do tabernáculo, ele também deu instruções sobre as vestes dos sacerdotes que iriam ministrar na casa de Deus. É notável em Êxodo capítulo 28 que quase todo o capítulo é sobre as vestes especiais de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Também em Êxodo capítulo 39 achamos o cumprimento desta ordem e como as vestes foram feitas exatamente como Deus pediu. Devemos pausar e pensar por que Deus ordenou tantas vestes especiais para Arão e por que tanta beleza, que parece ser muito além do necessário para o seu trabalho no tabernáculo. E para identificá-lo entre os outros sacerdotes, por que tantos detalhes sobre a fabricação destas vestes? Também o ouro e as pedras preciosas usadas nestas vestes eram de valor incalculável? A resposta a estas perguntas é dada na carta aos Hebreus, onde, em capítulo 9, versículos 6 a 9 e versículos 23 a 24, o autor explica que estas coisas são figuras das coisas no céu, onde está agora o Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Assim, as vestes de Arão representam as glórias e as belezas de Cristo, e uma consideração delas nos ajudará a considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, Hebreus capítulo 3, versículo 1, e apreciar melhor o grande valor do serviço que ele faz agora no céu. O estudo destas vestes de Arão, junto com a carta aos Hebreus, nos ajudará a apreciar melhor as glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta apreciação produzirá consolação e adoração no povo de Deus. Em Levítico capítulo 8, versículos 6 a 8, a ordem das vestes é diferente que a em Êxodo capítulo 28 e 39, porque Levítico descreve a consagração dos sacerdotes quando, pela primeira vez, vestiram as suas vestes sacerdotais. Depois de ser lavados e colocar os calções de linho, Êxodo capítulo 28, versículo 42, Arão se vestiu com as suas vestes especiais nesta ordem: a túnica, o cinto da túnica, manto sobre peles, o éfode, estola, o cinto da estola, o peitoral, a mitra na cabeça e a lâmina de ouro. Notamos que não havia sandália para os pés dos sacerdotes, porque andar descalço era marca de reverência. Veja Êxodo capítulo 3, versículo 5, e seu serviço na presença de Deus exigia reverência total. É conveniente considerar as vestes de Arão nesta ordem de Levítico capítulo 8. A túnica. A primeira veste que achamos mencionada é a túnica, e de Êxodo capítulo 28, versículo 43, sabemos que foi feita de linho fino bordado. A palavra quadriculada, na versão atualizada, sugere um desenho de quadrinhos, ou quadradinhos, tecidos no linho para acrescentar a sua beleza e valor. Assim, a túnica de Arão era mais linda que as túnicas simples dos outros sacerdotes. Lembramos que quase todos os materiais para a casa de Deus e para as vestes vieram do Egito. É reconhecido que o linho do Egito era mais fino, mais branco e mais caro que qualquer outro linho. Veja Provérbios capítulo 7, versículo 16. Deus queria somente o melhor para ilustrar as glórias do seu amado Filho. Na Bíblia, o linho fino representa a justiça e a pureza. Era o material usado na fabricação de vestes nupciais. Apocalipse capítulo 19, versículos 7, 8 e 14. Assim, esta túnica preciosa, branca e fina, fala da justiça e pureza absoluta da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não somente ele nunca pecou, mas, sendo Deus,
ele não pode pecar, é impecável. Como a túnica era a base para as outras vestes, a impecabilidade de Cristo é a sua glória fundamental, que lhe dá o direito de ser nosso Cordeiro sem defeito na cruz e agora o nosso sumo sacerdote na presença de Deus no céu. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados. Hebreus capítulo 7, versículo 26 a 28. O autor da carta aos Hebreus enfatiza muito esta pureza absoluta da sua pessoa. Lembramos que Paulo escreveu: ele não conheceu o pecado, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pedro escreveu: ele não cometeu pecado, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. E o apóstolo João escreveu: nele não existe pecado, 1 João capítulo 3, versículo 5. Infelizmente, Arão não era impecável e nem sempre mostrava a pureza que a sua túnica representava. Por isso, ele sempre tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados antes de oferecê-los pelos pecados do povo. Mas Cristo nunca precisou ou precisará oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado. As pessoas que o examinaram cuidadosamente, procurando defeitos para condená-lo à morte, não acharam nenhuma falha nele. Judas lamentou que tivesse traído sangue inocente, Mateus capítulo 27, versículo 4. Pilatos, depois de examiná-lo várias vezes, confessou: não acho nele crime algum. João capítulo 18, versículo 38. A esposa de Pilatos também o avisou: não te envolvas com este justo. Mateus capítulo 27, versículos 19 e 24. O centurião, perto da cruz, exclamou: verdadeiramente este homem era justo. Lucas capítulo 23, versículo 47. Assim, a túnica de Arão fala da glória, da impecabilidade do Senhor Jesus Cristo, sem a qual ele não podia estar agora na santa presença de Deus, servindo agora como nosso grande sumo sacerdote. O cinto da túnica. Notamos em Levítico capítulo 8, versículo 7, que Arão usava 2 cintos. Este primeiro cinto segurava a sua túnica para facilitar o seu serviço na casa de Deus. O cinto na Bíblia representa serviço. O servo cingido estava disposto para trabalhar. Lucas capítulo 12, versículos 35 a 37. E assim, este cinto de Arão fala do Senhor Jesus Cristo como o perfeito e disposto servo de Deus aqui na terra. Mesmo antes dele vir ao mundo, Deus falava profeticamente várias vezes deste serviço tão agradável a ele. Isaías capítulo 42, versículos 1 a 4, e capítulo 52, versículos 3 a 14, e capítulo 53, versículo 11, etc. Depois de chegar ao mundo, ele mesmo afirmou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Paulo nos lembra: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Hoje no céu, ele é o ministro, servo do santuário, servindo a seu povo como seu sumo sacerdote. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Nem sempre é observado que este cinto da túnica era feito de linho fino torcido, estofo azul, púrpura e carmesim, obra de bordador. Êxodo capítulo 28, versículos 39
e capítulo 39, versículo 29. Já sabemos que este linho fino fala da sua absoluta pureza e justiça. Normalmente, o linho fino vem em último lugar na lista das cores. Compare capítulo 39, versículos 2, 5, 8 e 24. Mas aqui vem em primeiro lugar para enfatizar a justiça e pureza perfeita que Deus viu no serviço de Cristo. Meu servo, o justo, ele nunca fez injustiça. Isaías, capítulo 53, versículo 9 e 11. O estofo azul fala do seu caráter celestial. Ele veio do céu, mas não deixou seu caráter celestial, e quando estava na terra, podia dizer: eu sou lá de cima, eu não sou deste mundo. João, capítulo 8, versículo 23. Sua pátria estava no céu, e ele vivia em perfeita comunhão com seu Pai e andava separado dos costumes e da política deste mundo. A púrpura era uma tinta caríssima, usada para tingir as vestes dos ricos e dos reis. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Aqui fala da realeza de Cristo como o Rei dos Reis. Ele nasceu no mundo como o Rei dos Judeus e foi reconhecido como Rei pelos magos estrangeiros. Mateus capítulo 2, versículo 2. No tempo da sua morte, ele foi escarnecido como Rei, quando os soldados o vestiram com um manto de púrpura e uma coroa de espinhos. João capítulo 19, versículo 2. Cristo foi rejeitado pela nação de Israel como seu Rei quando gritaram: não temos rei senão César. João capítulo 19, versículo 15. Contudo, Pilatos o reconheceu como rei, quando colocou e recusou mudar a placa na sua cruz com as palavras: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João capítulo 19, versículos 19 a 22. O mundo hoje recusa Cristo como seu Rei, mas no céu ele já foi exaltado sobremaneira acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas e se assentar no trono de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 10 e Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Brevemente, quando ele vier para julgar e reinar sobre o mundo, todo o reconhecerão como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus capítulo 25, versículos 34, 40, 41 e Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Nós, com prazer, o reconhecemos como nosso Rei agora. O carmesim era uma tinta forte feita de verme escarlata. Representa a humilhação, o sofrimento e a morte do servo de Deus. Isaías capítulo 52, versículo 13, 14, capítulo 53, versículo 11. Agora no céu ele é um cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, com as marcas da cruz no seu corpo para sempre. Foi este sofrimento que o capacitou para ter compaixão como sumo sacerdote dos salvos que sofreu e sofrem agora na terra. Por que usar um cinto tão lindo se ninguém o podia ver? Porque fala do serviço oculto de Cristo, que somente Deus podia ver. Os homens não viram nenhuma beleza nele, ou nenhum valor no seu humilde serviço. Assim, esse cinto nos ensina da glória do serviço oculto do nosso sumo sacerdote. Aplicação prática. Os outros sacerdotes também usavam túnicas de linho fino e cintos para a glória e o ornamento. Êxodo capítulo 28, versículo 40, provavelmente iguais ao cinto de Arão, que podiam ser vistos por outras pessoas. Os salvos são sacerdócio santo porque têm o privilégio de servir a Deus neste mundo e lhe oferecer sacrifícios espirituais. 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9. Nossas túnicas são observadas pelo mundo e por isto devem ser puras e justas como as de Cristo. Assim mesmo se purifica todo o que tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João capítulo 2, versículos 2 a 3. Também Pedro exorta que os salvos sejam cingidos da pureza e da humildade. Por isso, cingindo o vosso entendimento,
Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5.